Um princípio de incêndio atingiu o prédio da Câmara de Vereadores de Farroupilha no final da manhã do último sábado, após a realização da convenção do PDT no plenário do Legislativo Municipal e no momento em que o funcionário da Câmara de Vereadores de Farroupilha, Rogério Bizzi, fazia a conferência final para fechar a Casa Legislativa, avistou fumaça e fogo no teto, próximo a uma luminária. Imediatamente correu para o mezanino, onde estão localizadas as bancadas, e com o auxílio de um extintor começou a apagar o fogo, ao mesmo tempo em que o corpo de bombeiros era acionado. O Rogério conta à reportagem da TV Serra como foi o momento e relata que já estava começando a cair chamas de fogo, obrigando o afastamento das poltronas que estavam no plenário da Câmara de Vereadores. Sim, a gente tinha a convenção do Partido Democrático Trabalhista no sábado e já tinha acabado a convenção, todo o pessoal já tinha ido embora e acabou que, por ordem divina, Deus disse para mim olhar para cima, e eu olhei e eu vi um princípio de incêndio, vi uma labareda de fogo já se formando no teto aqui da Câmara. Então eu prontamente chamei meus colegas que estavam aqui, já estavam indo embora, chamei eles de volta, liguei para os bombeiros, todo mundo aqui que estava aqui tentou ajudar, a gente empurrou também as cadeiras ali mais para fora, para tentar, evitar que o fogo se alastrasse, e prontamente a gente foi com os extintores, não pensei duas vezes e tentei apagar o fogo, Você usou o extintor, foi o primeiro combate que ocorreu, foi por você com os extintores aqui da Câmara, né? Sim, eu e o meu colega também, o Fabinho, ele me ajudou prontamente, A gente foi localizando os extintores, a gente viu que o fogo já estava se alastrando pelo telhado, ali pelo forro, então a gente pegou, fez esse primeiro contato, Tentou apagar ali, e depois os bombeiros vieram, fizeram todo o atendimento, nos prestaram socorro e conseguiram então apagar o incêndio que estava se alastrando. Era muita chama, tinha muita fumaça. Quando você viu pela primeira vez, o que você via aqui no teto do plenário da Câmara? Tinha bastante fogo em volta de uma luminária, então foi um curto que teve na rede elétrica ali, na fiação. O fogo começou a se alastrar, porque tinha bastante isopor, o forro de PVC, e ele começou a se alastrar bem rápido. Então prontamente a gente chamou os bombeiros, tentou apagar o que a gente conseguiu, e a gente tentou tentar salvar a Câmara de Vereadores, e foi esse o primeiro contato que a gente teve. Os bombeiros tiveram uma resposta muito rápida, foi quase imediato, né? Sim, os bombeiros vieram de forma extremamente rápida, chegaram aqui em poucos minutos, nos solicitaram algumas informações, nos ajudaram, o que tinha que ser ajudado, e eles nos prestaram todo o auxílio que a gente precisou. Foram muito competentes aí fazendo o trabalho deles. A convenção do PDT já havia encerrado, os participantes já tinham ido embora, vocês estavam nos últimos detalhes fechando a Câmara, né? Sim, eu já estava revisando todas as portas, já estava fechando todo o estabelecimento, todo mundo já estava do lado de fora, eu era o único que estava aqui dentro. Eu olhei para cima e vi que estava o fogo se alastrando, então prontamente fiz o que tinha que ser feito na hora, Agradeço também todos os que estavam comigo ali, que me ajudaram, me solicitaram um auxílio, que foi por isso que deu tudo certo, graças a Deus, e ninguém se machucou. Bom, e você chegou a ver caindo pedaços do forro aqui de PVC, estava caindo aqui no plenário da Câmara? Estava caindo alguns focos de incêndio, então depois os bombeiros tiveram que quebrar um pouco o fogo e apagar o fogo que estava dentro do telhado, no madeiramento do telhado. Então esse princípio ali foram os bombeiros que tiveram essa expertise de, na hora, como eles têm todo o treinamento, eles fizeram isso daí. Bateu o pânico em você num determinado momento, quando você viu aquilo também, ou você conseguiu trabalhar com uma certa frieza também? A gente tem que ter frieza, Como eu era o responsável pelo local, a gente tem que ter uma certa frieza. Só que a gente não consegue se controlar nessas questões, mas deu uma crise assim, de pânico, o que eu poderia fazer, mas tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus.
E hoje também, para concluirmos, na abertura da sessão legislativa, o presidente da Câmara teceu altos elogios à sua conduta, ao seu protagonismo, porque se não tivesse sido você, talvez o estrago poderia ter sido bem maior, né? Recebeu com alegria esse momento, foi uma coroação também? Sim, foi bem gratificante, né, o reconhecimento, mas ainda friso que foi por todo mundo que ajudou, foi de extrema valia. Então, fico feliz por não ter dado nenhum estrago grande aqui na Câmara de Vereadores e acredito que qualquer um no meu lugar poderia fazer o mesmo e fico feliz por isso. Na abertura da sessão legislativa desta segunda-feira à noite, o presidente da Câmara de Vereadores, Tadeu Salib dos Santos, pediu desculpas pelo fato de não ser possível o acesso da comunidade. Tadeu agradeceu ao trabalho do assessor parlamentar Rogério Bizzi e também aos vereadores que se envolveram depois do princípio do incêndio no plenário do Legislativo Municipal no final da manhã do último sábado. Hoje não podemos disponibilizar o espaço do plenário para que as pessoas pudessem vir também à Câmara de Vereadores, mas está tudo bem. Deus sabe o que faz e nós temos que agradecer acima de qualquer coisa. E eu queria fazer um agradecimento especial pela atitude do nosso menino, o Rogério, ou o Rogerinho, como a gente o chama carinhosamente, e a nossa Câmara não sofreu mais danos em função da sua atitude. Acima de tudo, devemos isso a esse menino que de imediato ele pensou exatamente em salvaguardar a nossa casa, o seu local de trabalho, mas ele não pensou na sua segurança, onde a gente tem até num vídeo ele ali na proteção, subindo com extintor, tentando conter as chamas que já eram evidentes e que isso, de certa forma, nos deu uma tranquilidade a partir do momento em que vimos as imagens, acionando também Corpo de Bombeiros, a quem a gente agradece muito, não somente pela presteza do momento, mas também pela preservação do nosso ambiente, de toda a riqueza que nós temos aqui na nossa Câmara de Vereadores. Não somente em documentos, mas a parte que seria afetada, parte da nossa história está nos quadros de ex-presidentes, ex-pessoas que fizeram muito por essa Câmara e eu tenho certeza absoluta que alguns a gente não teria aqui nem em memória como recordar, né, e ver a foto deles. Então, além dos documentos, que é extremamente importante, mas atitudes, a compreensão também dos nossos vereadores na noite de hoje, das nossas vereadoras, e tendo a sensibilidade de, no momento em que foram convocados, estarem aqui trazendo também a sua solidariedade à presidência dessa casa e compreendendo que também, hoje, além do distanciamento, nós também preservamos, é claro, a própria atitude dos nossos vereadores, demonstrando a sua grandeza, não olhando para trás, porque as fileiras da frente das cadeiras não foram atingidas, o que possibilita também
nós fazermos esta sessão, e amanhã seguiremos de uma maneira mais tranquila, já começando a repor o que tem que ser reposto nessa casa, enfim, e também, é claro, em condições de receber tão nobres pessoas com a sua grandeza e a sua compreensão neste momento. Agradecer a cada um que foi solidário neste momento conosco, solidário com a história de Farroupilha, porque parte da história, ou se não toda a história de Farroupilha, está dentro desta Casa Legislativa. E como os senhores também fazem parte desta história, começamos com a nossa gratidão. Nas sessões desta segunda e terça-feira à noite, os vereadores trabalharam normalmente. No entanto, devido ao sinistro, não foi possível a presença da comunidade nos trabalhos legislativos. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.